Isso aí, galera, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais celebração, gente, glória a Deus. Muito bom estar com vocês mais uma vez nessa noite, seguindo a nossa série, então, Protegidos. Queria saber quem nessa noite nos visita pela primeira vez. Erga sua mão, por gentileza. Temos algum visitante? Não? Muito bom, todos da casa hoje, glória a Deus. Isso aí, gente, então, antes de nós seguir com a mensagem, eu quero mostrar para vocês aqui essas nossas camisetas. Deixa eu tirar aqui, pode ser que... Aí, ó. Essa camisa da Viva aqui é muito legal. Você veja, tem a Viva na frente, tem o fogo atrás, né? Você pode adquirir na Store. É muito bacana essa camisa. E daqui a pouco eu vou divulgar esse livro durante a minha mensagem, tá bom? Pode levar aqui, que já dá para levar já, né? Essa camisa é muito legal. A nossa ideia é divulgar cada vez mais a nossa visão, a nossa missão, que é avivar o planeta. Nós queremos avivar mesmo todas as cidades do planeta. Então nós vamos ter cada vez mais discípulos, chegando ao planeta inteiro. Amém? Vocês creem nisso? Amém, gente? Glória a Deus, né? Muito bom, nós vamos seguir com a mensagem de hoje, então, que tem como título Fique Firme com Jesus. Queria que você chacoalhasse do teu lado e fala assim, ó, tem que ficar firme com Jesus. Não adianta entregar a vida para Cristo. Tem que ficar firme. Firme com Jesus. Muito bom. Nós vamos ler o nosso texto de hoje, então, que está em Gênesis 1, 6 ao 10. Olha só que interessante. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Amém? Vamos aplaudir Deus por esse texto, gente? Glória a Deus. Para nós entender então essa mensagem de hoje, a Bíblia vai nos dizer que o primeiro passo de você ser um cristão, de você ser alguém de Deus, é você entregar a tua vida para Jesus. Você entrega a vida para Jesus, esse é o primeiro passo. Mas o entregar a vida para Jesus, queridos, não deve ser o passo único apenas. O que vai permanecer você em Cristo, o que vai fazer você de fato ser aquele que vai ser conduzido ao céu, é a sua firmeza em Cristo. Qualquer um nessa noite pode entregar a vida para Cristo, pode entregar a vida para Jesus. Mas a própria Bíblia fala de que são poucos que ficam nele, são poucos que permanecem nele, são poucos que perseveram nele. Então, nós devemos entender que Deus, em seu sistema, em sua inteligência divina, Ele vai fazer então, Ele faz o planeta, né? Ele faz o universo, Ele faz os outros planetas, Ele faz a lua, o sol, as inúmeras estrelas. Ele vai criando e vai fazendo e mostrando que o planeta, por exemplo, vamos ver o nosso planeta, ele está suspenso no ar nesse exato momento. Nós estamos com o nosso planeta, ele não tem calçada, ele não tem grade, ele está voando, na verdade, nesse exato momento, você está de ponta cabeça, de alguma forma, para algum local do universo. Como que a gente pode permanecer agora de pé, sendo que nesse exato momento estamos de ponta cabeça para algum lugar do universo, né? Então você perceba que Deus, Ele é poderoso. Ele colocou a lua, Ele colocou o sol, tudo nos seus devidos lugares. Firmou. Por exemplo, a água do mar. Por que a água do mar não despeja para baixo? Já pensou nisso? Já pensar que nós somos de ponta cabeça de algumas formas, né? Por que a água do mar não cai? Ela está aqui. É porque dentro da terra, né, Lucas gosta de estudar bastante sobre isso, tem um magnetismo, tem algo ali que puxa a água para que ela não caia. Ou seja, Marcelo, Deus não está somente preocupado em criar, Ele está preocupado em fazer a criação permanecer. Então Deus, Ele não está só preocupado com que você entregue a vida para Ele, Ele está preocupado com que você se mantenha nele. Certa vez, né, estava até contando hoje de manhã, tinha até testemunhas, tinha 2 discípulos meus que estavam nesse dia, eu estava falando hoje de manhã. Nós estávamos na época lá do cachorrão do alemão, né? E ali estávamos certamente esperando o nosso X, né? E aí
Eles estavam falando para mim assim, bah, Edson, tem um cara, isso faz anos, né? Tem um cara lá na nossa escola, ele é muito top, ele é mestre do ateísmo. E como nós queríamos que você conversasse com ele, na época eu não era pastor, era discipulador deles, né? Mas ele me chamava de Edson, assim, né? Como eu queria que o senhor conversasse com ele um dia tal, seria muito legal. Não, tranquilo, né? Quando a gente olha para o lado, aparece a figura. Foi comprar um X, né? Ela surge ali. Quem gosta de X? Pode levantar a mão sem vergonha? Pode levantar a mão, amém, glória a Deus. E hamburgão, também gosta? Glória a Deus. Amém. E pizza, amém, amém. O pizza no plate, glória a Deus. Pipoca, quem gosta? Pipoca, não é tanto, é assim. Só academia ninguém faz, né? Não vou nem perguntar quem gosta. Muito bom, mas eu também gosto, eu curto. E inclusive compre hoje a pizza. O pessoal fez uma pizza daquelas que você vai acabar com todo o exercício físico só comendo essa pizza. Dá uns 3 quilos a mais, uma pizza maravilhosa. Eu recomendo vocês comprar, né? Já me deram ali uma pizza, mas olha, é uma senhora pizza, tá? Muito baratinho, você vai gostar. Aí aquele cara chega, então ele entra e os meninos, olha só, Edson, entrou o cara, que coincidência. Eu não, isso é cristocidência, vamos lá, deixa eu chamar ele para sentar. Ele sentou com a gente ali. E aí eles me apresentaram para ele. Isso aqui tá, isso aqui tá para... Daí ele falou, então tu está fazendo teologia, olha só. Então tu acredita em Deus. Quer dizer, então tu acredita que Deus criou o homem. Então tu acredita que Deus... E começou com a ironia, né? A ironia ateísta, né? A ironia burra do ateísmo. E começou, eu sim, acredito. E digo para você o seguinte, se tu não acredita, tu tem que ter muito mais fé para não acreditar que Deus existe e que Deus criou as coisas do que eu que tenho que acreditar. Porque se você, depois de ver tudo que Deus está fazendo, tudo que está aparecendo diante dos teus olhos, e não acreditar em Deus, a fé maior é tua, não minha, né? Aí começou o embate, Robson, começou o embate. Aí, beleza. Quando você vai discutir com um ateu, não basta só Bíblia. Tem que ter ciência. Porque o ateu acredita no quê, Cleito? Na ciência, na arqueologia, na história, na geografia, né? Na química, na física. Eles acreditam nisso. Então eu falei, cara, você não acredita que Deus criou o mundo então? Não. Por que não? Porque o mundo veio de uma explosão. Maravilha, veio de uma explosão o mundo. Sim. Big Bang. Explodiu lá e tudo aconteceu. Tá. Eu falei, cara, tu pediu o quê? Não, pedi um X. Legal. Como é que vai ser feito o X? Como é que as pessoas estão fazendo o X ali? Não, eles estão abrindo o pão, estão botando a mortadela, o queijo, a maionese, certamente botando tomate, ovo, ervilha, milho. Né? Aquilo que vocês gostam também. Então, eu perguntei, tá bom. Mas no caso, se a mulher botasse os ingredientes, o liquidificador batesse tudo e desse para ti o X, estaria tranquilo? Como é que estaria? Não, estaria horrível, líquido, né? Não tem como, né? Não tem como? Não tem como. Por que não tem como? Não, porque tu tem que fazer, né? Não tem como tu bater o liquidificador e depois vir com o X. Tu tem que fazer o X. Tá. Então tu não acredita que da batida do X vai vir um X montadinho? Não. Eis que você acredita exatamente nisso. Como assim? Porque você disse para mim agora que você acredita que o mundo veio de uma explosão. O planeta explodiu, o sistema universal explode então e surge o planeta. É isso que tu acredita. Não é bem assim não, é isso sim. Você acredita que da desordem pode haver ordem. Você acredita que de uma explosão, né, pode tudo se ajeitar. Cara, primeira coisa aí. Você tem que entender que o planeta, eu comecei a falar para ele, está colocado de uma maneira poderosa, tão perfeita, que a distância do planeta para a Lua, ela é perfeita a distância, de tal maneira que se a Lua vier um pouco para frente, inunda o planeta com todos os mares, Lucas. E o Sol está numa distância perfeita da Terra, que um pouquinho próximo, ele queima o planeta. Aí eu perguntei para ele, você acredita que isso foi do acaso? Você acredita que foi uma explosão que fez isso? Ele começou a ficar meio assim. Ele mudou de assunto. Mas tu acredita que o homem foi criado por Deus? Do pó da terra? O homem não foi criado por Deus, o homem foi criado do macaco, o homem veio vindo, né? Daí começa aquelas histórias. O homem foi criado e foi evoluindo no macaco. É tão ilegal que até hoje tem macaco, né? A prova que o homem não veio do macaco é que tem macaco até hoje entre nós. É uma coisa tão lógica. E ele acredita nisso. Pós-graduado, mestrado, tem tudo que você pode imaginar de canudo. E acredita nisso. Aí eu falei, muito bem. Tu acha que Deus não criou o homem, então? Não criou. Beleza.
sei se você sabia que o componente químico, o componente físico, os elementos do pó da terra são os mesmos elementos do corpo humano. Você sabia disso? Não, é o mesmo elemento. E Deus, quando fala que Ele criou o homem do pó da terra, Ele não está brincando. Ele criou o homem do pó da terra. Gente, pesquisem, botam no Google. Componentes do pó da terra, componentes do corpo humano. São os mesmos. São os mesmos. Fui para a ciência com ele. Ele começou a ficar meio assim. Então nós vamos conversando e até que eu cheguei na parte do ser humano. Eu falei, cara, vamos pegar o ser humano. Analise o ser humano, o sistema nervoso, o sistema sanguíneo, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o cérebro, as veias, a capacidade do homem de pensar, de dialogar, de se relacionar, de planejar, projetar, a capacidade do homem de amar, de odiar. Tudo isso você acha que veio de uma explosão? Aquele cara foi ficando meio assim, né? E daí os meus discípulos, uhul, fala aí agora, fala aí. E eles estavam desamparados, que eles não conseguiam bater de frente com ele, mas eu bati. Aí eu falei assim, cara, é muito difícil você olhar para o formato do ser humano. Uma célula é um universo dentro dela. Certa vez os cientistas, queridos, agora, uns últimos cientistas, alguns anos atrás, descobriram e fizeram o rastreamento do DNA humano, do genoma humano. Eles foram rastreando o DNA, rastreando o genoma, foram indo, tentando entender onde é que ia parar o DNA. E eles entenderam que esse DNA tem que parar em um homem só. Ou seja, a humanidade precisa ter vindo de um ser humano do pó da terra. Marcelo. E no momento que os cientistas descobrem isso, eles acabam de derrubar o evolucionismo por terra, eles acabam de derrubar que foi explodido tudo e surgiu o ser humano. Aí o cientista ateu começa, não é bem assim, isso é fake news, vou pagar para o Zuckerberg bloquear. Vou pagar para o STF cancelar. Isso é fake news. Tudo que tu não concorda agora é fake news, né? Então os cientistas já provaram. Gente, se nós analisar a arqueologia, Deus não precisa que você busque provas para você crer nele. A fé, a fé é a certeza, o quê? Daquilo que não se vê. A fé é a certeza daquilo que não se tem provas. Eu não acredito, Carol, em Deus, porque me provaram que Deus existe. Quando me falaram, eu simplesmente criei. Não, é isso aí, Deus com certeza existe. Mas para não bastar, queridos, Deus é tão bom que se você vê na arqueologia, já foi encontrados pedras, rochas, foi encontrado um monte de elementos que a Bíblia diz que está lá. Já foi encontrado resquícios da Arca de Noé, já foi encontrado objetos, utensílios do rei do Egito, Nabucodonosor. A própria história confirma que existiu um homem chamado Ciro, que existiu um homem chamado Nabucodonosor, que existiu um homem chamado Herodes, Pilatos, que existiu um homem chamado Cristo, que foi crucificado. A própria história fala, Flávio Joséfo diz que existiu um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo, que tinha uma enfermidade nos olhos, que quando ele comia saía pus dos seus olhos, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falava que ele tinha uma enfermidade que o próprio diabo colocou nele ali para ele não se orgulhar, Deus permitiu. Então nós vamos vendo que a própria Bíblia, ela vai mostrando, ela vai se revelando dentro da própria arqueologia, dentro da própria história, dentro da própria humanidade, queridos. E ainda assim, tem pessoas que insistem em dizer que não, tudo foi feito no acaso. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, que todos nós temos impregnado em nosso DNA, em nossa consciência, a existência de Deus. Jamais um ser humano vai chegar no dia do juízo final e vai dizer, ué, Deus? Trono? Não sabia que existia Deus. Aí Deus vai perguntar, não sabia? E aquela vez que você estava olhando para as estrelas e pedindo, uau, deve ter alguém que criou isso. Eu estava lá quando tu pensou isso. E aquela vez aconteceu um acidente e você era para ter morrido, não morreu. E tu falou, cara, só pode ter sido Deus. O ser humano é indesculpável diante da presença de Deus quando fala, eu nunca te percebi. Queridos, do crente ao ateu,
Ninguém explica a Deus. Explica sim, eu estou explicando agora, pelo amor de Deus. Então algumas músicas são meio anticristo, né? O ateu não explica, o crente explica. Como é que eu não vou explicar meu pai? Eu explico meu pai, sou filho de Deus. Eu não vou explicar ele na sua totalidade, beleza. Mas muita parte ele vai explicar, né? Foi mal, vocês me olharam, pô, pastor, era a musiquinha favorita minha. Tá bom. Vai lá com as tuas heresias de música. Gente, então vocês percebam... Não, calma, gente. Vamos seguir a palavra aqui. Foi só uma coisa que Deus quis fazer uma criatividade aqui. Mas vamos lá. Nós vamos perceber então, queridos, que o homem não tem essa desculpa. Uma vez quando eu ganhei um comandante para Jesus, de um navio, a minha esposa sabe toda a história. Ninguém acreditou na minha esposa. Uma profeta disse 3 profecias e falou, tu vai ganhar um comandante para Jesus. Aí minha esposa participou, eu chamei os pastores da época, né? Gente, nos pedidos de oração, Fran, eu quero ganhar o comandante para Jesus, né? Daí fizeram os pedidos de oração, igual a nossa oração céus abertos. Na hora de orar por mim, terminaram a oração, bateram um palmo e foram embora. Eu falei, gente, vocês podem orar para mim aqui que eu quero ganhar o comandante para Jesus? Assim, é mesmo, esqueci. Oh Deus, a oração da pessoa, lembra até hoje Jesuel. Oh Deus, ajuda o irmão Edson a entender que a tua vontade seja feita e amém. Eu falei, tu não orou para que eu ganhasse o comandante para Jesus? Amém, vamos lá, a vontade vai ser feita. Quando o cara fala isso aí, ele crê que não vai acontecer nada. Mas eu fui para esse navio, preparei uma carta para o comandante, porque se eu não conseguisse falar com ele, Lu, eu ia botar debaixo do gabinete dele a carta e ir embora. Mas aconteceu o jornal impossível, né? Veio um cara, um oficial até mim, me olhou assim, você que é o Edson? Eu sim. O comandante quer falar com você no gabinete. Eu lembro que eu olhei para os irmãos. Com licença. Levei o Rubens, que era um cara que acreditava piamente, e levei ele junto comigo. Aí cheguei lá, foi tipo que nem o Emmanuel Macron e o Putin, né? Aquela mesa, né? A mesa que vai daqui até a praça, né? Pode puxar a cadeira, né? Eu cheguei, comentei o comandante, fui puxar a cadeira, cadê a cadeira? Estava lá atrás. Eu fui lá atrás. E ele com o som ligado, assim, com o rádio ligado, né? Diga, meu jovem. Ele era meio italiano, assim, falando português, um portunhol estranho. E eu, comandante, comecei a falar alto, assim, porque ele não me escutava, estava lá atrás. Estou aqui, que uma profeta num ônibus disse que eu estaria aqui. E aqui estou, para tu ver o nível da profeta. E eu vou ler o que Deus quer te passar aqui. Eu comecei, comandante, quando o senhor está navegando com o seu navio, e o senhor fica vislumbrando as estrelas, o bramido do mar, o barulho das ondas, muitas vezes você se pergunta, será que não existe alguém que criou isso? Aquele cara, seu Erich, foi desligando o rádio, foi diminuindo o volume do rádio, se atirou para trás com a cadeira, e eu continuei. Quando o senhor está navegando, o senhor começa a sentir que alguém poderia te comandar, assim como o senhor comanda essas 5.000 pessoas que há. E fui falando. Depois de eu falar tudo, fui para cima. Diante dessas palavras, comandante, o senhor gostaria de entregar a vida para o Supremo Comandante Jesus Cristo, sim ou não? Certamente que sim, por que não? Rapaz do céu, sabe aqueles peixão que tu pega, tu tem que pegar ali, é peixão. Já parti, então repete minha oração aqui, cara. Eu lembro que o meu amigo Rubens, ele me disse, aleluia. Aí eu falei, então repete comigo essa oração, Senhor Jesus, ele falando em italiano, por Deus, eu entrego minha vida ao Supremo Comandante dos Comandantes. Rapaz, foi dentro, ele entregou a vida para Jesus. Aí eu aplaudi de alegria, peguei o livro Uma Vida com Propósitos, comandante. Talvez nós nunca mais nos veremos, certamente não. Mas leia esse livro. Era um livro que ia encaminhar ele para a igreja, ia encaminhar ele para algum pastor. E, comandante, vamos tirar uma foto para nós registrar esse momento. Tiramos uma foto. Todos aqueles homens e mulheres que não creram naquilo que eu estava vivendo, estavam jantando, lagosta, né? Sei lá mais o quê. Aí eu cheguei... Estava onde, Edson? Estava onde? Venha aqui um pouquinho.
Está vendo essa foto aqui? Acabei de ganhar para Jesus o comandante desse navio. Pode aplaudir a Deus por isso? Eu lembro que aqueles irmãos, inclusive estava aquele que não quis orar por mim, Adriano. Ele estava lá. Glória a Deus. Eu olhei, glória a Deus. Que vingativo, sim. A Bíblia fala que a vingança é minha, acabar isso, a vingança é dele. A vingança é de Deus, mas é claro que nós se divertimos, né? Claro que não tem como, né? É tipo Mardoqueu, né? Quando foi preparado para ele lá a forca, depois a forca foi para o outro, né? Mas assim. Mas o legal, que Deus me usou em que sentido? Pegando um comandante famosíssimo, que andava com a Xuxa, era entrevistado por pessoas da Rede TV, da Globo, da CNN. Ele era, gente, uma hora eu vou mostrar para você a foto desse cara, eu tenho até no meu Facebook o testemunho. Um cara muito famoso. Como ele entregou a vida para Jesus dessa forma? Bem simples, porque Deus me usou, eu mesmo não sabia o que ele passava na cabeça dele, mas Deus sabia, que ele por muito tempo navegando, sentia algo que tinha que existir um supremo comandante, tinha que existir alguém que criou as estrelas, que criou o mar, que criou o sol, criou a lua. E a visão de um comandante de um navio é maravilhosa, que eles estão naquele gabinetão na frente. Então nós não temos desculpa. Porém, nunca mais vi ele, nunca mais tive acesso a ele. Não sei nem se está vivo, não sei. Mas eu deixei não só, Xande, a minha oração. Eu deixei um livro para ele, não deixei a Bíblia porque ele não ia entender a Bíblia. Então eu deixei uma vida com propósito que explica a Bíblia. Porque eu queria, Carol, que ele permanecesse em Cristo. Eu não queria só ganhar aquele peixão, eu queria que ele permanecesse. Lembra quando eu desci nos outros gabinetes lá de jogos que tinha lá? Um oficial veio e falou assim: jovem, na época eu não era pastor, só me chamou de jovem. Nós estamos sabendo o que aconteceu no gabinete do comandante. Você ganhou ele para Jesus? Ele falou isso para nós. E sabe qual que é o meu sentimento no exato momento? Vergonha. Por quê? Porque nós da equipe do comandante somos entre uns 15 cristãos e nunca ninguém teve a coragem de falar de Jesus para ele. E o Senhor veio aqui, falou com ele, ganhou ele para Jesus. Estamos envergonhados que teve que vir um cara de Curitiba para dentro do nosso navio, sendo que nós somos entre 15 cristãos e nunca falamos nada para o comandante. Mas eu te falo, Edson, eu vou tentar começar a fazer um estudo bíblico toda semana com o comandante. Glória a Deus. Se ele conseguiu, não conseguiu, não sei. Mas foi interessante, gente, como que Deus faz as coisas. Como que Deus opera as coisas, né? Então, nós temos que entender que esse nosso Deus, Ele é um Deus que além de ganhar, Ele quer que você permaneça. Assim como Ele segura a terra, Ele quer permanecer você em Cristo. Por isso o primeiro ponto, vamos lá. Permaneça em Jesus. Não basta se entregar, deve manter-se firmado nele, assim como os céus e o mar mantêm-se sustentados. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Gente, não basta nós apenas entregar a vida para Jesus, ou dizer que a gente crê na existência de Jesus. Como eu falei, é um grande passo você crer que Deus faz, que Deus criou, que Deus fez. Você pelo menos não é um ateu que não crê. Porém, quando você vê em João 3,16, aquele versículo que fala assim: porque Deus amou o mundo tanto, que enviou o seu único filho, para todo aquele que nele crer não pereça. Ele está dizendo que a palavra crer, do hebraico, do grego e da etimologia bíblica, significa viver, praticar, obedecer, seguir aquilo que você crê com tuas ações. Então, quando nós entendemos que nós devemos permanecer em Jesus, é o que Jesus falou: se vocês obedecerem, não diz aqui se vocês acreditarem nos meus mandamentos, não diz aqui se vocês acharem legal meus mandamentos, aqui diz se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecendo no meu amor, assim como eu tenho obedecido meu Pai, vocês vão permanecer em mim.
Não adianta você vir aqui todo domingo se você não lê a Bíblia durante a semana. Não adianta você ler toda semana a Bíblia se você não vive um versículo. Não adianta você estar aqui crendo em tudo, mas na hora de você praticar, você não pratica nada. A própria Bíblia fala em Tiago que a fé sem obras é morta. Ou seja, crença sem vivência é inexistência de fé. Crença sem vivência é morte relacional com Deus. Se você acha que você acreditar em Deus é o suficiente, você está enganado. Porque o próprio apóstolo Tiago fala que até o diabo crê que Deus existe e ele treme de medo, porque ele sabe que ele vive uma vida contrária a Deus e ele será enviado para o inferno a qualquer momento, Satanás e os demônios. Então chega um momento que nós temos que entender que para nós permanecer em Jesus, para nós permanecer em Cristo, nós precisamos deixar apenas de acreditar e viver aquilo que nós acreditamos. Mas pastor, o que eu acredito afinal? Você acredita que Jesus morreu por você, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Você acredita que você deve viver como Jesus viveu? A santidade, a pureza, o amor, a fé. Aquilo que você lê na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todos aqueles princípios que você tem lido. Você ser uma pessoa bondosa, uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa perseverante, uma pessoa que ama a família, uma pessoa que é honesta. Tudo isso que você vê na Bíblia, não basta só ler, não basta só crer, nós temos que viver. Eu não permaneço em Jesus só acreditando. Eu não permaneço em Jesus só crendo. Que nem nossos filhos, né, minha esposa? Às vezes eles chegam para o Natanael, tu vai fazer tal coisa, vou, e não faz. Ou seja, ele acredita, ele fala que vai fazer, mas não faz. Quem tem filho pequeno, amém, né? Quem já teve filho, é isso aí. Nós temos que sair do estado de crença e ir para o estado de vivência. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a crença? Não, a vida. Jesus Cristo, inclusive nesse texto, para escândalo de alguns, pode ter sido traduzido de modo errôneo. Porque ali Jesus Cristo é o caminho para a verdade e para a vida. Mas se você vê o todo da Bíblia, pode entender que ele também é a própria verdade personalizada, ele também é a própria vida. Mas Jesus é o caminho, ele e seus ensinos, para então eu viver essa verdade e para eu viver essa vida. Ponto 2. A caminhada cristã exige perseverança para se manter firme em Cristo. Jamais negocie os princípios de buscar a Deus e congregar com irmãos, pois é isso que você será firme. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem graças a Deus. Eu recomendo vocês lerem um livro chamado Enraizados. Enraizados. Olha só que interessante. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Gente, o que permanece uma árvore em pé? O que faz aquelas árvores lindas estarem em pé? É o que tem dentro da terra, são as raízes, é aquilo que sustenta ela. Muitas árvores, em sua maioria, possuem raízes que são maiores que o próprio tamanho dela por baixo. O que faz um ser humano, um cristão, ficar em pé? O que são as raízes do ser humano? Primeiro, Jesus Cristo dentro do coração dela, a leitura da palavra, a vivência da palavra, o cuidado com os pensamentos, com os desejos, com os sentimentos. É você estar diariamente sondando o teu coração, a tua vida interna, a tua vida que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, é aquilo que vai manter você de pé. São as tuas raízes. Eu lhe pergunto, como estão as suas raízes? É interessante que muitas vezes, para nós saber como estão as raízes de uma árvore, sabe o que Deus faz para saber como estão as tuas raízes? Lançando vento, lançando terror, lançando tempestades. O próprio Jesus disse certa vez
que aquele que constrói sua casa sobre areia, quando a tempestade vem, destrói a casa. Quando alguém constrói sua casa sobre a rocha, a tempestade vem, a casa não cai. Muitos por muito tempo acharam, Márcia, que a rocha seria uma casa em cima de uma montanha, né? Tem até foto, né? Uma rocha exposta, né? Ou talvez uma areia, né? Só que na verdade, olhando de longe, são duas casas iguais. Elas estão assentadas sobre o chão igual. Mas dentro da terra, uma casa tem pedras estabelecidas embaixo, a outra casa foi feita na areia. Mas como a gente sabe que essas casas estão boas ou más fundamentadas? É quando vem a chuva, é quando vem a tempestade. A casa que embaixo, que ninguém vê, está na areia, desaba. A casa que é onde ninguém vê tem pedra, fica firme. As tempestades revelam as tuas raízes. Às vezes você busca Deus, Deus me purifica, Deus me ajuda, Deus me transforma. E você acha que vai vir o Aladim, vai fazer assim, né? Transformado está. Não. É uma oração perigosa. É uma oração muito perigosa. Ó Deus, transforma a minha vida, renova a minha vida. Tem certas orações. Uma vez eu fui orar, faz acho que 15 anos que eu não faço a mesma oração depois que eu fiz essa. Eu falei, Deus, dá-me mais paciência. Fui para o banco, fila de 300 pessoas, chegava na minha vez, esqueci não sei o que, eu ia no mercado, o cartão não passava, eu falava com as pessoas, o pessoal não vinha nas minhas reuniões, eu falei, o que é isso, senhor? A resposta da tua oração. Não. Imagina só. Sempre gostei da árvore palmeira. Não o Palmeiras, que agora rebaixou, de certa forma, caiu ali perto do Chelsea, né? Perdeu o Mundial de Clubes. Continua sem Mundial. Vamos rir um pouco, porque é legal não se divertir. Estou nem aí se tem Mundial ou não, mas a piada continua, né? É, muito bom. A palmeira, quem já foi na praia, para quem gosta, Deus te ajude. Palmeiras. Quando vem ventos, você repare, pode até ver vídeos, né? Para quem não gosta de praia, veja vídeos. Vem a chuva, aquela palmeira se dobra assim, vem a tempestade, vem o vento, ela fica dobrada, ela deita assim, ó. Passa o vento, ela volta. Vocês já viram isso? Por que isso, queridos? Porque as raízes da palmeira, Diogo, é do tamanho da própria palmeira, só que 10 vezes maior. Então, não tem praticamente como o vento derrubar a palmeira, porque ela está estabelecida com raízes maiores do que ela por fora. Eu lhe pergunto, o que acontece na tua vida quando vem tempestades, quando vem crises, quando vem dificuldades, quando vem tendel e foguetel, quando vem BO? Você se revela um monstro, você se revela alguém, né? Você desiste, para de ir na igreja, não aguenta mais, abandona a profissão, abandona tudo. Ou você é que nem a palmeira, só se dobra e já volta. Essa é a verdade. É interessante que muitas vezes quando você está sendo pressionado, você está sendo tentado, você está sendo provado, você está sendo alvo de um ataque do diabo, às vezes Deus está revelando que as tuas raízes não estão tão fundas e tão firmes, porque você se revela um egoísta, uma pessoa reclamona, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa invejosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa medrosa, traumatizada, complexada, envergonhada, que tem medo de tudo e de todos. Oh, eu não sabia que eu era essa desgraça. E Deus olha, mas você é. Vou processar o Senhor, Deus. Isso é pecadofobia. Nunca aconteceu isso? Você nunca viu aquela pessoa quando tem dinheiro, como é que ela é? E aí, galera, do certinho? Galera, paz do Senhor, aê. Perde o dinheiro, e palavrão, e palavrão, pá. A pessoa está bem, está dando tudo certo na vida dela, Deus é top. Está dando tudo errado, Deus que me livre. Do próprio Deus.
Eu digo para vocês que Deus, Ele quer firmar você na rocha. Um crente firme, ele permanece o mesmo, mas sempre em evolução intelectual, relacional e espiritual. Independente se vai ter circunstâncias fáceis, circunstâncias boas. É alguém que permanece firme. Lembro de Jó. Jó começou a brigar com Deus, que estava com doença aqui, com doença lá, perdeu o emprego, perdeu o jumento, perdeu tudo que ele podia perder, familiar. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Só que o pessoal esquece a continuação do livro. A continuação do livro diz que quando Jó é tocado no corpo, ele então começa a reclamar contra Deus. Ele começa a dizer: Deus, eu não te fiz nada. Deus, traga o trono seu aqui e eu vou provar para o Senhor que o Senhor está errado. Aí, os amigos de Jó falam um aqui, falam outro lado, e alguém chega o próprio Deus, né? Fazer a vontade de Deus, queridos, nem sempre é fácil, nem sempre eu compreendo. E nem sempre eu concordo com a vontade de Deus. Mas alguém que fez o meu sistema digestivo, o sistema nervoso, sanguíneo, alguém que fez o planeta, o universo, o distanciamento do Sol e da Lua, é digno de confiança ou não? É. Aí Deus chega para Jó: Jó, vou começar a conversar com você então, só te perguntando uma coisa. Onde você estava quando eu fiz o planeta Terra? Jó olhou: não, eu nem tinha nascido. Pois é. Onde você estava quando eu fiz o monstro Leviatã, que todo mundo tem medo, né? Só o respirar dele é uma bomba atômica. Onde você estava? Nem existia. Resumindo, Jó, você é quem para debater comigo? Como você pode botar eu em questionamento? Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Você acha que eu não sei o que eu estou operando? Não é porque tu não concorda que eu estou errado. Aí Jó olha para Deus e falou: o quê, Diogo? Senhor Deus, de fato, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, graças a esses sofrimentos que eu passei, a essas tempestades que eu passei, eu que achava que era crente, percebi que não era. A partir de agora, eu entrego minha vida a ti, Deus, porque antes eu não vivia para ti. Eu achava que vivia para ti. Existem 3 pessoas nesse mundo: as que sabem, as que não sabem e as que acham que sabem. Aprendam com as que sabem. Ensine as que não sabem. E Robson, fuja das que acham que sabem. A raiz é revelada na tempestade. Então, se as dificuldades da tua vida estão te revelando uma pessoa má, uma pessoa carnal, uma pessoa estranha, certamente as tuas raízes não estão muito bem estabelecidas em Cristo. Elas podem estar estabelecidas em pessoas, em dinheiro, em coisas, em bens materiais, e quando aquilo sai, você se revela. Ponto 3, e último ponto. Manter-se firme exigirá maturidade. Maduros não fogem, eles resolvem seus conflitos e seguem em frente. Maturidade, queridos, é você saber permanecer firme diante das tentações da vida, das provações, dos sofrimentos, das incertezas, das dúvidas. Ser uma pessoa madura é ser uma pessoa que não vai abandonar Cristo em hipótese alguma. Eu falo para vocês do apóstolo Paulo. Quando chegar no céu, um dos que eu vou querer conversar, mas tomar um cafezão, é com Paulo. Claro que eu queria estar naquela mesa, Abraão, Isaac e Jacó, queria estar naquela mesa ali. Não sei, Diogo, se vai ser para nós. Ali acho que não vai ser para nós. Ali é um outro nível, ali é um nível superior espiritual. Mas se Deus me permitir estar com Paulo, está louco. Eu quero passar um tempão dizendo: olha, cara, tu me inspirou na terra, hein? Os teus escritos que Deus permitiu estar na Bíblia, inclusive, me inspirou. O apóstolo Paulo pregou o evangelho em Roma, foi ameaçado pelos imperadores porque ele falava a verdade, foi cancelado, foi injustiçado.
e foi preso por pregar o evangelho. Chega um momento que o presidiário, então, que ele era presidiário por causa do evangelho, ele ouve que depois de 7 dias foi dada uma sentença que ele morreria na guilhotina, ele morreria decapitado. Porque ele confrontou os imperadores romanos, ele confrontou o sistema através da palavra de Cristo, e ele morreria, Marcelo. Aí deram para ele a oportunidade de mandar cartas, falar com mais alguém que ele pudesse para se despedir. Ele escolhe seu discípulo Timóteo. Ele escreve então a 2ª carta a Timóteo e diz para Timóteo: Timóteo, a minha vida está sendo preparada para ser entregue como sacrifício a Deus. Mas lhe digo para você, eu guardei a fé, cumpri a corrida, e agora me espera a coroa de Cristo para aqueles que o amam e aqueles que o obedecem. Eu cumpri, e eu estou diante da morte agora, Timóteo. E você sabe o que eu vou fazer, né? Eu vou ir para a morte. Mas jamais negarei meu mestre, jamais negarei meu Cristo, mesmo que corte a minha cabeça. Porque eu sei que o físico depois Deus renova com um novo corpo. Mas agora se eu negá-lo com o corpo, a minha alma vai para o inferno. E ele então lê Timóteo, eu fico imaginando Timóteo lendo aquela carta, sabendo que o seu discipulador vai morrer depois de 7 dias, por amor a Cristo. O que isso nos ensina? Que muitas vezes quando está chovendo você não vem no culto. Às vezes um irmão passa por você sem querer não te ver, e você nunca mais vem na igreja porque o irmão não te cumprimentou. Às vezes é pedido para você, pela palavra de Deus, abandonar certos pecados, certos empregos, certos tipos de práticas, e você se desvia porque você não suportou a palavra. Mas eu lhe pergunto, as palavras que Deus te deu são mais fortes do que essa que o apóstolo Paulo teve que viver ao ponto de ser decapitado a sua cabeça, por amor a Cristo? A vida cristã é assim, é permanência, é perseverança. O próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não diz aquele que crer em mim apenas, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu amo ver as maratonas, né? Tá todos os brasileiros bem loucos lá, e os haitianos parados assim. Aí o cara dá um tiro para cima, pá! Os brasileiros são bem loucos, né? Vão rolando, vão tirando foto, e vão fazendo live. Mãe, eu tô na maratona. Mãe! 5 minutos depois, não desmaiado. Estou lá. Aí vi os caras da Globo. O que aconteceu, cara? Não, achei que eu ia conseguir, mas falta muito, não é assim? O mal começou, já se destruiu, hein? É a cidade inteira de corrida, velho. São 5 horas de corrida. Ah, sim, mas eu achei que... Pelo menos eu ganhei dos haitianos. Olha lá onde é cristão. Daí tu vê os haitianos, não é cristão? Tinha que ser engraçado. A primeira vez que eu vi aquilo, eu lembro com os narradores: lá vem os haitianos, temos que cuidar com eles. Até uma tartaruga passava eles. Mas a gente começou a observar, Pedro, que aquilo era uma estratégia. Porque os haitianos não pensam a curto prazo, eles pensam a longo prazo. Quando estavam chegando nos últimos quilômetros, o que aqueles haitianos faziam? Venciam. Com folga. Passava aquela faixa branca, passava aquela faixa. Por que isso, queridos? É muito simples. Eles nos ensinam algo, que a vida cristã não precisa ser apressada, não precisa ser desesperada, não precisa ser atropelada. A vida cristã tem que ser vivida. Mesmo que você viva um passinho de cada vez, mesmo que você vá crescendo um passinho de cada vez, mesmo que você vá lendo um capítulo da Bíblia por dia, e depois 2, e depois 3, mas você vai subindo. Mesmo que você venha no culto por um bom tempo, só no culto, você vai indo. É como Martin Luther King ensinou: se você buscar a Deus correndo, corra. Não consegue correr buscando a Deus, ande. Não consegue andar buscando a Deus, se engatinhe. Não consegue engatinhar buscando a Deus, role. Não consegue rolar buscando a Deus, se vira, mas busca a Deus. O buscar a Deus,
ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É tão simples essa equação. Às vezes eu olho para umas pessoas e falo, tu é burro, velho. Tu é burro. Tem pessoas que estão buscando o reino de Deus em primeiro e estão ganhando as coisas. E tem pessoas que estão buscando as coisas, Gilson, e estão perdendo o reino de Deus. E aí? Vale a pena o quê? Buscar as coisas da vida, o dinheiro, a fama, as fotinhas dessa vida e perder o reino? Ou vale a pena você buscar o reino, talvez você ser uma pessoa conhecida por uma pessoa polêmica, impopular, louca, mas no final você passar a faixa, eu cheguei no céu. Eu cheguei no céu. Eu quero ir que nem o haitiano. Olha lá que desgraçado aquele louco, olha que esquisito aquele cara. Vai me chamando de esquisito. Olha lá que vagabundo, que não sei o que louco, polêmico. Só enche nossa paciência, bora que morra. Eu vou seguir. Gosto muito daquela música, Cátia. Podia até tirar para o louvor um dia. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Coreografia. Não volto, não. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Eu sou a Cátia, coreografia. Não volto, não. Eu não volto, não mesmo. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado. O que é o arado? O reino de Deus. E olha para trás. Coreografia. Não é digno, não. Fique em pé, por gentileza. Estamos finalizando. Ser cristão, conclusão. Ser cristão não é sobre iniciar, mas sobre perseverar e alcançar o céu. Existe um livro aqui, queridos, que eu quero divulgar a vocês. Não ande ansioso por coisa alguma, Joyce Meyer. Quando Jesus fala, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, ele, momentos antes, vai falar o seguinte, não se preocupem com comida, não se preocupem com trabalho, não se preocupem com dinheiro, pare de ficar botando as coisas, o teu foco nessas coisas da terra. Busquem a mim que eu vou prover as coisas da terra. Fiquem tranquilos, busquem a Deus. Sempre eu falo assim, aquele que busca, aquele que investe no reino de Deus, o próprio reino de Deus investe nas pessoas que investem nele. Então esse é um livro muito bom, você pode comprar também. A Joyce Meyer é uma autora muito top, eu até recomendo você ver no YouTube o testemunho dela. Essa mulher aqui, queridos, ela foi abusada pelo próprio pai. Ela teve que enfrentar essa dor. Ela conseguiu perdoar o seu pai, ela conseguiu vencer o seu trauma, o seu complexo e se tornou uma grande palestrante que cura milhares, multidões de pessoas. Mas por que ela conseguiu vencer? Porque ela estava com a vida enraizada em Cristo, gente. Uma pessoa enraizada, ela pode passar o que for, ela vai muitas vezes ter dores, ter dificuldades, ter traumas, complexos, mas ela enraizada em Cristo, ela vai conseguir levantar, ela vai conseguir avançar, ela vai conseguir chegar até o final da corrida. O apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha conseguido ou que já tenha alcançado, mas procuro avançar, prossigo para o alvo, e esse alvo é Cristo Jesus. Feche teus olhos.